Irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui iniciando o nosso encontro do Evangelho Diário, este momento que nos reunimos aqui como uma grande família, a família do Evangelho Diário, para juntos partilharmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo com a obra Jesus e Atualidade, uma grande obra da nossa querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Meus amados irmãos, sintam-se abraçados, sintam-se envolvidos por este amor que nos une, por este amor do Cristo que nos impulsiona a sermos cada dia melhores. E hoje vamos iniciar aqui a nossa quarta-feira com os nossos pensamentos em Deus nosso Pai. Vamos iniciar o nosso momento de reflexão pedindo a Deus que Ele possa proteger os nossos caminhos no dia de hoje, nos conduzir para caminhos melhores, que Deus possa nos envolver com o teu manto de amor, que sempre nos guia, que acerena o nosso coração e que nos protege. Meus amados irmãos, hoje, nesta quarta-feira, que possamos estar com a nossa alma aberta, com os nossos olhos bem abertos, na verdade, para sermos úteis. Útil no caminho do bem, útil para o próximo, útil para servir. Nós sempre temos condições e oportunidades em nosso dia para sermos úteis no caminho do bem, em nome de Deus, nosso Pai. Eu sempre penso que quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, uma oração de uma beleza que toca o coração da gente. Nesta oração, logo no início, Jesus nos ensina a dizer: Pai Nosso que estais nos céus, santificado, glorificado seja o vosso nome. E quando nós recitamos esse início, glorificado seja o vosso nome, ou santificado seja o vosso nome, é porque nós estamos de coração aberto dizendo: Deus, que o teu nome, que o Senhor seja glorificado através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas escolhas. E que cada atitude nossa glorifique o nome de Deus. Pois, meus irmãos, recitamos isso diariamente. Vamos também agir conforme o que falamos em nossas orações. Por isso eu iniciei aqui dizendo que Deus possa abrir os nossos olhos e tocar o nosso coração para as chances que a gente tem de ser útil no caminho do bem, fazendo bem, ajudando o próximo, uma palavra, um conselho, um ouvir o outro. Isso são tudo chances que temos também de glorificar o nome de Deus através das nossas atitudes. Então que hoje, nessa quarta-feira, a gente possa estar com o coração mais carregado de piedade, coração com um amor mais florescido, com a caridade material ou caridade moral também mais florescida em nosso coração. Vamos começar a trabalhar um pouco mais essas virtudes para enxergar nas pequenas atitudes que podemos ter no dia a dia, seja com quem mora com a gente, um parente, um amigo, ou lá no serviço, ou nos estudos, ou com um conhecido, que a gente possa estar com o nosso coração carregado de amor para ser útil e partilhar esse amor com o próximo, mesmo que nas pequenas atitudes. Hoje e sempre. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para a gente iniciar aqui o nosso encontro dessa quarta-feira. Encontro esse que hoje a gente vai falar de repouso. Hoje iremos falar de descanso. Hoje iremos falar sobre refazimento das energias, não só físicas, mas também espirituais. Hoje vai falar sobre recarregar um pouquinho o nosso espírito, digamos assim, recarregar de energias boas, de tranquilidade. E para isso é necessário, muitas vezes, o serenar, o acalmar um pouco, o desconectar um pouco da rotina. E Joana de Ângeles nos traz essa reflexão, eu achei magnífica.
essa reflexão do capítulo 16 do livro Jesus e Atualidade. Meus amados irmãos, eu queria iniciar aqui com as palavras da benfeitora para todos nós. Logo no início do capítulo 16, Joana nos diz: há no homem, sempre presente, um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer as energias. A febre das viagens toma conta das criaturas, e aquele que não as realiza sente-se diminuído, marginalizado, sem status social. Ou seja, meus irmãos, eu achei interessante essa reflexão que Joana nos traz e agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais. Joana nos esclarece o seguinte, algo que é da atualidade mesmo nossa. Há no homem, há em todos nós esse desejo de buscar um pouco mais de tranquilidade, de relaxar, refazer as energias, e muitas vezes a gente busca isso através das viagens. Joana coloca isso para nós, ela coloca a febre das viagens toma conta das criaturas. Porque muitas vezes a gente enxerga na viagem um momento de espairecer as ideias, mudar um pouquinho os ares e sair daquele ambiente que a gente está acostumado todo dia, a mesma rotina, as mesmas tarefas, os mesmos serviços, sair um pouquinho desse ambiente, mudar realmente os ares, nos ajuda a refazer a energia. Isso é verdade. Quando a gente faz uma viagem agradável, uma viagem tranquila, uma viagem mais calma, sem ser aquelas viagens estressantes, nós retornamos carregados de energias novas. Porque a gente teve tempo para descansar um pouco. E eu digo aqui, e trazendo Joana de Ângeles, que isso não são palavras minhas, não é só questão física, é descansar espiritualmente mesmo. Isso nos ajuda muito. Então, Joana coloca pra gente que toda mudança de atividade faculta renovação de energia e dá novas motivações. Olha que lindo que Joana diz. Toda mudança de atividade, ou seja, a gente está naquela rotina todo dia a mesma coisa, acorda, serviço, casa, trabalho e vai vivendo essa rotina. Muitas tarefas, aí que Joana coloca. Quando a gente faz uma mudança, vai fazer uma viagem, vai sair um pouco para ir para o campo, para poder descansar um pouco, a gente renova as nossas energias. E isso nos traz o quê? Mais motivação para retornar e continuar com as nossas tarefas. Então, todos nós precisamos de algum momento, no ano que seja, de buscar um pouquinho essa tranquilidade, de sair um pouquinho daquela rotina, de buscar novos ares. Olha, não tem nada de errado com isso. Lógico, o nosso espírito, ele tem as tarefas e os compromissos que ele tem que cumprir diariamente. Mas sair um pouco dessa rotina, com tranquilidade, com calma, isso nos ajuda a renovar as energias. Só que Joana de Ângeles, ela traz um ponto muito importante para a gente conversar sobre isso. Porque nem sempre viajar para um lugar, mudar os ares, sair de casa, que eu digo às vezes passar um final de semana fora, nem sempre isso é sinônimo de descanso, de tranquilidade, de refazer as energias. Nem sempre. Não quer dizer que a gente, eu vou viajar para passear. Não quer dizer que vai ter tranquilidade naquele ambiente. E Joana, ela traz essa reflexão para a gente pensar o seguinte. Muitas vezes a gente está nessa febre. Porque tem que viajar, porque tem que sair, porque final de semana tem que fazer não sei o quê. A gente fica tão imerso nessa cultura que foi criada disso, que muitas vezes a gente programa viagens estressantes. A gente se obriga a sair da rotina, mas não é uma coisa leve. Fica estressante. Fica uma pressão. E aí é tanta coisa para resolver, é tanta coisinha, sei que a gente não descansa na viagem.
Isso, novamente, não são palavras da Ana que está aqui. Joana coloca isso para nós nesse capítulo, meus irmãos. Talvez a gente não para pensar nisso. Quantas vezes a gente já programou uma viagem e deu tanto trabalho, foi tão estressante e foi meio que às vezes obrigada a fazer essa viagem. Obrigada no sentido assim, a gente se obrigou a fazer isso, sabe? Porque todo mundo viaja, aí eu também tenho que viajar, digamos assim. A gente foi nessa onda. Então, assim, às vezes foi tão estressante que a gente ficou mais cansado de viajar do que se a gente tivesse ficado em casa, refazendo as energias. Então, meus irmãos, Joana de Ângeles traz uma reflexão muito séria para todos nós pensarmos além das coisas físicas. E que tudo bem a gente buscar uma viagem, um repouso, uma pausa na nossa rotina, tudo bem a gente fazer isso. Desde que a gente esteja com o foco de ser uma coisa que vai tranquilizar, uma coisa que vai ser proveitosa para o nosso espírito. Não que vai ser estressante, vai estar cheio de energias mais densas às vezes, mas que seja algo para refazer a nossa motivação da vida, refazer ali os nossos pensamentos, mudar os ares. Olha, meus amados irmãos, Joana, ela coloca aqui para a gente o seguinte: viajar em calma, para tomar contato com outros lugares, com outros costumes, indivíduos, sem pressa, constitui um método eficaz para um bem utilizado de repouso. Ou seja, aquela viagem que não é aquela correria, sabe aquela correria que é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo na viagem? Antes e com calma, sabe? Joana coloca isso aqui. A gente vai utilizar muito bem o nosso tempo de repouso. E além disso, a benfeitora nos diz, porque quando a gente pensa, eu vou repousar, quero buscar um lugar para descansar, a gente já pensa, é o que Joana traz, a gente já pensa em viagem, em sair da rotina. Mas a Joana de Ângeles, ela nos coloca que tem muitas outras formas da gente também refazer a nossa energia. Não é só viajando, saindo, mudando os ares, coisas externas, não. Todos nós podemos, diariamente, refazer as nossas energias. Todos nós podemos, diariamente, descansar. E ela está falando aqui não da coisa física, mas o descansar a mente. Descansar as emoções um pouco, sabe essas emoções densas? Refazer um pouco a nossa energia. Às vezes a gente está pesado, está cansado, está exausto. E aí Joana coloca pra gente meditar no próprio lar, orar, buscando sintonia com as nascentes lá do pensamento superior, confraternizar, ou seja, ajudar os sofredores, confortando e ajudando quem precisa, a serenar os corações, escutando melodias de profundo conteúdo emocional, são recursos valiosos e técnicas de repouso que podem ser aplicadas em qualquer lugar e nas horas possíveis. Joana nos traz alternativas para, como se diz, renovar as nossas energias. Às vezes o trabalho é difícil, às vezes na família a gente está enfrentando momentos difíceis, às vezes nos estudos, às vezes no contato com o próximo, às vezes fica tanto probleminha, tanta coisinha que a gente vai cansando, cansando e cansando. Nosso espírito cansa, que eu falo. Não é nem a parte física, porque a gente dorme, acorda e ainda tá cansado. Então, Joana nos traz algumas alternativas. Meditar. E meditar, meus irmãos, claro que existem definições muito mais profundas, mas a gente pode colocar uma meditação para ouvir, uma música levinha, ficar uns minutinhos ali, esvaziando a mente, sem pensar em muita coisa. Se imaginar num lugar tranquilo, se imaginar num lugar sereno. Aí a gente vai meditando, vai tranquilizando. Às vezes senta perto de uma cachoeira, embaixo de uma árvore. Às vezes na nossa casa, durante o banho, a gente fecha os olhos e vai ali tranquilizando. A gente pode meditar, orar. Joana nos traz também essa opção, oração. Pensamento elevado até a Deus nosso Pai. Tem maneira, meus irmãos, tem forma melhor do que fazer energia, do que oração?
Esvaziar o coração de todos aqueles sentimentos densos, aquelas energias densas que a gente pegou o dia inteiro, e oração para aliviar isso. Elevar pensamento em Deus. E ela coloca, ó, confraternizar os sofredores, confortando e ajudando. Ser útil, fazer o bem. Fazer o bem renova as nossas energias de uma forma, porque não existe alegria maior no coração do que ser útil a Deus, ajudando o próximo. Fazer o bem é uma forma da gente refazer as energias. Às vezes a gente vive só pra gente, o dia inteiro, só pra gente, fazendo coisas só pra nós. Ajudemos o próximo. Façamos algo útil a alguém sem esperar nada em troca. Isso vai nos preencher de uma forma, meus irmãos. Olha, escutar uma melodia mais edificante, de profundo conteúdo emocional, que eu entendo, já não está falando de músicas. Ouvir uma música, meus irmãos. Sabe aquelas músicas que nos alegram a alma? Estou falando aqui de músicas com letras edificantes. Músicas que elevam o coração até o mais alto. Músicas que renovam o pensamento. Ouvir uma música. Às vezes a gente está voltando do trabalho, está no carro, coloca uma música para ir ouvindo, para já ir tranquilizando, serenando o coração. Tá indo um dia para o serviço, coloca uma oração, um evangelho, uma música, já vai tranquilizando o coração. Então isso aqui, Joana diz, são técnicas valiosas de repouso. Mas não é repouso para o físico, é repouso para o espírito, meus irmãos. É uma trégua no dia que a gente vai tirar para tranquilizar o nosso espírito. Então a gente busca renovar as energias, não é só viajando, como Joana diz, não, saindo, mudando os ares. Claro que isso também ajuda. Mas é também diariamente elevando o pensamento até a Deus, nosso Pai. Então, meus irmãos, Joana até cita aqui o ensino de Jesus, que nós iniciamos já falando sobre ele ontem no Evangelho Diário. Joana inicia dizendo assim: basta entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Jesus nos ensinou isso? Só que ela coloca, conforme Jesus nos ensinou, nos referindo à oração. O quarto é um mundo íntimo e a porta é o acesso ao exterior. Então Joana coloca assim para nós: Jesus nos ensinou esse momento de serenidade que todos temos que buscar ter no dia. E aonde for, ou seja, a gente entrar no mundo íntimo, elevar o coração a Deus, silenciar um pouco o nosso interior e ouvir a voz de Deus. Isso, meus irmãos, é um grande auxílio para todos nós em meio a dias tão conturbados. Meus irmãos, hoje eu vou encerrar por aqui o nosso encontro dessa quarta-feira com essa mensagem, na verdade, tão magnífica de Joana de Ângeles. Olha quanto ensinamento Joana nos traz neste capítulo 16. Que possamos viver esses ensinamentos, acolher em nosso coração e não nos esqueçamos. Hoje, na quarta-feira, vamos tirar um tempinho para a gente cuidar do espírito. Meus amados irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Nos encontramos amanhã, na quinta-feira, com a paz de Deus, nosso Pai.